A Batalha do IC. Comentários dos episódios 5 e 6. Gente, que episódios insanos foram esses! Se você ainda não está assistindo, você não sabe o que você está perdendo. Não deixa mais passar batido quando a dona Netflix te oferecer, porque este reality show coreano de competição e sobrevivência original da Netflix só melhora. A Batalha do IC. 재밌게 해봅시다. 열심히 하겠습니다. E é um reality show sul-coreano com atletas olímpicos, profissionais, militares, levantadores de peso e outros atletas de ponta de todo o país. Os competidores levam seus corpos ao limite por meio de jogos de sobrevivência em estúdio fechado, sem plateia, sem apresentadores, sem comentaristas, sem narração, sem interferência de fora, e é tudo focado na competição e nos competidores. 100 pessoas testam suas forças e habilidades por meio de testes físicos e são escolhidas uma a uma para ver até onde podem suportar. E foi confirmado que a ideia veio de Squid Game Challenge, que ainda será lançado este ano, e eles mudaram para formatar este reality show. E ele vai testar a força física e mental dos participantes e levar o seu corpo ao limite, para uma recompensa final de 300 milhões de wons, ou 200 mil dólares, ou ao menos R$1,5 milhão de reais. Neste vídeo eu vou colocar os destaques dos capítulos 5 e 6. Eu já tenho 2 vídeos sobre este reality e vou fazer vídeos de comentários até o fim, ok? Então se você não assistiu, assiste lá e coloca as suas primeiras impressões também de cada episódio. Como eu já disse, a competição é focada na competição e nos competidores e não tem foco em relacionamentos, em picuinhas e nem em romance. Mas, gente, eu acho que eu shippei, sabe? Eu sei que é errado, mas eu shippei. Mas já passou. Essa rodada teve muito coração. Os competidores deram o seu melhor e nós entendemos quando eles disseram que estavam cansados e felizes por ter acabado. O reality só melhora e essa rodada da ponte foi emocionante. Nos meus comentários eu vou destacar para vocês o que eu mais gostei e o time que eu fiquei dando replay ali. Ai, gente, foi muito legal. No episódio 5, a Netflix diz assim: visitas indesejadas, haja estratégia, sinergia e força. As equipes enfrentam um desafio com várias etapas. Uma surpresa aguarda os sobreviventes do jogo. Recapitulando o desafio das equipes, eles tinham que encher um tubo com areia em 12 minutos, enchendo sacos pequenos e grandes, passando por uma escadaria inclinada, construir uma ponte móvel para então chegar no tubo de acrílico e despejar a areia. O episódio 4 terminou na expectativa de saber o resultado da competição de 2 grupos liderados por 2 lutadores olímpicos. Gente, o título dizia Azarões, então ele já tinha cantado a bola pra gente, né? Óbvio que o destaque seria para a equipe destacada fraca, e não deu outra. Quem venceu foi o time de Jang Yeon-sil, que um dos companheiros chamou de a revolta dos Azarões, mas eles ganharam por pouco. Eu reassisti e deu para entender porque Jang Yeon-sil ficou decepcionada em ter que lutar com seu companheiro de modalidade, pois ela passou o programa torcendo por ele. E eu estava torcendo por ela. Na continuação, o embate de mais 2 equipes. A dos crossfiteiros, que tem um estrangeiro Miracle, contra os lutadores de MMA. E eles tiveram a mesma estratégia a princípio. A gente logo percebe que a construção da ponte é que fará toda a diferença. Quem decidiu montar a ponte foi uma pessoa que ficou em desvantagem com a que decidia montar com 2, pois as tábuas tinham velcros e ajudava muito se alguém desatasse antes. E este desafio tem toda uma simbologia. Quando dá 3 minutos, começa um alarme e as cordas caem, deixando tudo mais tenso. Aí eu percebi que a moça casada com o crossfiteiro tem a dubladora da Christine, sabe? Oi, Chelsea. Muito prazer. Christine, prazer. Do reality show das vendedoras da imobiliária Sunset Milha de Ouro. Oi, plebeus. E a Netflix tem seu time de dubladores que a gente já sabe de cor, né? Às vezes dá uma sensação que a gente assiste tudo repetido porque são todos os mesmos dubladores. Então quando são estes que mais dublam, a gente já sabe que a pessoa que eles dublam vão durar mais na competição. Vocês notaram também? A equipe dos crossfiteiros do Ma Sun-ho ganhou. Na terceira partida ficou entre Ja Sung-min, e ele é da seleção nacional de rugby, que é um esporte muito famoso aqui na Ásia, mas a sua equipe era variada e franzina, e tinha um participante machucado.
disputando contra o Homem de Ferro e temido Yoon Sun-bin, que é o campeão olímpico de jogos de inverno de modalidade que é mais solitária, e por isso ele entrou no programa para se expor mais. E olhe que ele não é temido à toa. Ele é provavelmente um dos mais fortes concorrentes a vencer esse programa. Ao longo dos episódios nós vemos que ele é um atleta completo e talvez seja o corpo ideal que o programa procura. E o Homem de Ferro mostrou todos os seus poderes. Gente, que rapidez e resistência tem aquele rapaz! Com sacos pesados de areia, ele subia aquelas escadas com uma facilidade. As escadas me lembram da escada da minha academia, vocês acreditam? Eu fiquei pensando se um dia eu ia conseguir subir aquelas escadas com um saco de areia também nas costas, na velocidade e na força do Homem de Ferro. Vou não! Como sempre, a ponte determinará o melhor avanço das equipes e quem for menos afobado, melhor. E claro que a vitória foi para o time O Homem de Ferro, e ele ainda tem muito mais para mostrar neste programa, pois é surpreendente as suas habilidades e também a sua humildade. Mas eles ganharam numa margem muito pequena. Bem, a próxima partida foi a do time dos tiozinhos celebridades contra os jovens desconhecidos, o Team Shu Sung-hong, Sexy Ayama e o Team Tarzan. Numa conversa entre os grupos, o Tarzan conversava com a sua equipe, tentando motivá-los, dizendo que a equipe adversária era de membros mais velhos, tiozinhos, já consolidados e celebridades. Então eles deveriam lutar porque eles eram ainda jovens e desconhecidos. Mas será que a juventude supera a experiência? Foi o que a gente conferiu no resultado. Já o lutador campeão celebridade, de meia idade, como ele mesmo vive dizendo, lembra o avôzinho de Presidente Surpresa, né? E ele parece um profeta. Parece que adivinha os próximos passos, dá todas as estratégias para vencer. E a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? A equipe do Tarzan foi super afobado e não foi páreo para toda a sabedoria e boa forma de Sang-hong, que mesmo com medo da ponte móvel, estava muito ciente de suas vantagens e desvantagens e soube usar bem para ganhar. No seu time tinha um estrangeiro jogador de beisebol com suas pernas compridas que pareciam passar aquela ponte em 3 segundos. Foi uma rodada super emocionante e a vitória super merecida. E o time de Sexy Ayama ganha com ampla vantagem. E por fim, o meu embate predileto, o time do grandão vendedor de carros, e destaque aqui para Daeon, a dublê que construiu uma ponte perfeita e fez seu time conquistar a vitória. E para mim foi o mais emocionante. O time ovacionou a Daeon, que é tão pequenininha, a gente perto deles, e a dubladora deixa ela ainda mais fofa, parece uma bonequinha. Mas assim que acabou, eu me senti mal por não ter me esforçado mais. A Daeon foi ótima. A ponte não balançou nadinha. Eu soube assim que você entrou para a equipe. Eu soube. Eu capricei. Ela é muito guerreira, o líder até levantou ela com um braço só na comemoração. Foi muito linda, eu até shippei, mas já passou. Eu assisti essa parte um monte de vezes e até agora é a minha disputa predileta. Bem, passada essa fase, nós temos ali o Happy Hour com os times vencedores e com um quebra-gelo espontâneo. Fizeram uma disputa amistosa de saltos verticais, empilhando tatames para exibirem as suas performances. E destaque total para o Homem de Ferro e Yoon Sun-bin, e podia parecer até um momento de descontração, mas foram momentos surreais. E depois Sexy Ayama fez uma disputa de coxas divertida com o vendedor de carros, o Jo Jin-hyun, que pesa 127 quilos de força bruta. E por mais que essa busca exigisse força física, eram jogos mentais e a estratégia que faziam os times vencerem e perder. Episódio 6, o peso da sobrevivência. A competição fica ainda mais acirrada quando os vencedores passam para a próxima etapa e precisam formar alianças. Fazendo um recapitulation dos episódios até aqui, primeiro a gente é apresentado para os competidores. Eu reassisti e olha que a edição não fez a gente perder tempo com as pessoas, nem com situações que não agregassem no nosso entendimento. À medida que a gente avança, todo mundo que se destacou desde o episódio 1 até agora já estavam todos lá. No início com a sua ficha completa e depoimentos. Mas aí a gente vai esquecendo, né? Porque acontece tanta coisa. Mas eu acho que nessa fase a gente já começa a se identificar e começa a formar alguma torcida. As equipes vencedoras voltam para a sala das estátuas, agora com 25 que restaram. O olho começa a dar informações e ele deu uma notícia surpreendente. 5 participantes voltariam para a competição. Como assim, gente? Isso mesmo, era uma repescagem.
o programa nos leva ao estúdio da repescagem. Gente, tudo vermelho, horrível, com bustos dos competidores que foram eliminados na prova da ponte, dependurados com uma luz vermelha que dava uma sensação de que eram cadáveres dependurados, sabe? Mas eu achei que essa repescagem foi muito bem elaborada para a disputa, mas como resultado, eu achei que podia abrir margem para manipulação. Numa roda, cada um pega a sua corda, a corda de seu busto, e gesso pendurado com um peso que correspondia a 40% do seu peso corporal. Mas como que a gente vai saber, né? Pegarem a corda, eles desatavam um nó e aí os mais pesados sentiam um solavanco maior. Resultado, ficaram na repescagem os mais leves, incluindo o rapaz que faz workout que estava machucado. Foi uma disputa também super emocionante. Bem, juntando com os repescados, se juntam 30 competidores que terão que formar alianças para enfrentar a fase que todo mundo assistiu o trailer e estava esperando. A fase do barco de 1,5 tonelada. Agora, gente, me conta o que uma repescagem de atletas leves vai agregar numa competição, numa fase onde o que mais pesa é a força bruta. Formadas as alianças e para conseguir os mais fortes, até o caminho seduziu todos os fisiculturistas com as suas coxas enormes. Então agora vamos conhecer a dinâmica da prova do barco. As duas alianças com melhor tempo sobrevivem. Eles terão que empurrar um navio de 1,5 tonelada na areia até o cais, que é inclinado. Primeiro terão que desenterrar barris pesados e colocar toras alinhadas para empurrar o barco, chegar ao cais e subir até amarrar a corda principal. Eu fiquei pensando como que a produção arrumava aquele estúdio para cada rodada de competição. Ou será que eram 3 barcos? Gente, eu mal posso esperar para saber os bastidores. Foram formadas 3 alianças, a do time Sexyama com Sun Hong, com o vendedor de carros Jin Hyong, que foi para quem eu torci. Tem o time dos fisiculturistas e crossfiteiros com Yoon Soo Bin, o Homem de Ferro, com Ma Sun Ho, o apresentador não honorário. E o time da lutadora Jang Yoon Xiu com Kim Sang-wook da repescagem, que era o time mais leve. A batalha do peso da sobrevivência foi emocionante. Dava um nervoso e um cansaço só de ver. A certa altura parecia que ninguém ia conseguir. Foi um esforço sobre-humano e eu só ficava pensando, o time da repescagem não vai conseguir. O primeiro time completou a prova e o segundo time termina o episódio sem a gente saber. Claro, né? Não podia ser diferente. Episódios 7 e 8 já foram lançados e eu já assisti. Eu vou fazer outro vídeo com os meus comentários, ok? Então conta pra mim se você já assistiu e quais são os melhores momentos desses episódios 5 e 6, quem que você tá torcendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like antes de ir embora e se inscreva se ainda não for inscrito e faça parte da minha audiência Subarashi. Porque este ano será o ano dos reality shows coreanos e você vai ficar sabendo todas as novidades aqui no meu canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.